Meus amigos que me acompanham nos meus vídeos, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que eu fiz lá em março de 2020, lá no comecinho da pandemia, mas um vídeo muito bom, que é uma meditação, uma reflexão sobre Romanos capítulo 5, início do capítulo 5 do apóstolo Paulo aos Romanos, um texto muito lindo que fala sobre perseverança. Espero que gostem. Muito bom dia, amigos, amigas, em Cristo Jesus, irmãos e irmãs que nos assistem. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra do Senhor, que está, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao 5, e fala assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Eu gostaria de nós estarmos vendo o que foi lido aqui, de nós estarmos meditando mais na palavra do Senhor, palavra que Deus deu para o apóstolo Paulo, para a igreja que estava em Roma, os romanos. Então nós vamos pegar aqui Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5, que foi lido, e fala, meus irmãos, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, se nós temos fé, mas fé em quê? Fé em Jesus. Se Jesus, eu tenho Ele, não apenas como um homem sábio que viveu há 2000 anos, não. Jesus como meu Senhor, Jesus como meu Salvador. Se eu recebo a Jesus como meu Salvador, qual é a promessa que tem na Bíblia? Eu sou justificada. Eu sou considerada justa porque Jesus, na cruz, pagou pelos meus pecados. Então, justificados, por intermédio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós adquirimos paz com Deus. E essa paz com Deus maravilhosa é isso que o apóstolo Paulo queria passar para os romanos. Mas como nós conseguimos? Justificados pelo seu Filho, Jesus Cristo, e a sua obra maravilhosa na cruz. E continua aqui o texto. Por intermédio de quem? Quem? Jesus Cristo, que na cruz pagou pelos nossos pecados. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. E a esta graça, vou colocar uma corzinha diferente aqui. Não sei se dá para enxergar bem, mas... E a minha letra também. Não reparem na letra, tá? Mas o importante é que nós venhamos a prestar atenção, que tendo fé em Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele pagou o preço por mim na cruz, eu adquiro paz com Deus por Ele e tenho acesso à graça, que é o favor não merecido. E o que fala sobre a graça? A graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, quando eu pensei em estar firme na graça, eu imaginei firme como uma árvore que fica enraizada. E pensando numa árvore, algo enraizado, firme na graça, eu me lembrei de algumas características de estar firme. Eu lembrei, meus irmãos, quando Jesus Cristo estava terminando o Sermão da Montanha, e Ele falou: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa em cima da rocha. Subiram os rios, desceu a chuva, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Assim, quando nós nos firmamos na graça, nós estamos nos firmando em Cristo Jesus, obedecendo os seus mandamentos e vivendo na fé dele. Temos paz com Deus e estamos firmes nessa rocha, firmes na graça. E por que eu lembrei de árvore? Porque as árvores, elas têm uma característica que é muito falada hoje em dia. Muitas pessoas falam sobre a resiliência, que é estar firme em algum fundamento. E quando vem o vento, quando vem a tempestade, a árvore balança, mas ela não cai.
Por mais que ela balance com o vento, ela não cai porque ela está firme, com as suas raízes firmes. Assim é a graça do Senhor. Se nós estivermos firmes em Jesus, podem nos balançar os problemas mais diversos, as enfermidades, as crises, qualquer coisa pode vir nos balançar, nos abater, pode nos fazer dobrar até o chão. Mas nós voltamos e nos levantamos, porque estamos como as árvores, enraizados em algo firme. E firme é a rocha, é Jesus Cristo. E quero continuar aquilo que nós continuamos lendo, eu vou apagar aqui para dar espaço, em algo que, quando nós estamos firmes nessa graça, quando nós estamos com as nossas raízes firmes em Jesus, olha só que continua falando os versículos 13 e 4 de Romanos 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tribulações, eu vou escrever aqui. O que são tribulações? São os problemas. Tribulação é sinônimo de problema. Então nós podemos citar tudo isso que nós estamos vivendo agora, com a nossa pandemia, no mundo inteiro. Isso é um exemplo clássico e enorme de tribulação. Mas espera aí. A pessoa tem paz com Deus, em Cristo Jesus, está firme na graça. Ela pode ter tribulações? Sim, apesar de estarmos em Cristo, fundamentados no Senhor, nós não estamos imunes às tribulações, não estamos imunes aos problemas, às enfermidades, aos problemas mais variados, porque nós estamos vivendo ainda no planeta Terra, nós estamos ainda no plano físico, nós passamos pelas mesmas tribulações, os mesmos problemas de toda a humanidade. Então, fique tranquilo quanto a todos os problemas, porque eles são passageiros, mas nós precisamos passar por eles porque ainda estamos aqui. Mas o que acontece? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E eu lembro do texto em 2 Coríntios 4, versículo 7, que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos, também diz que nas tribulações nós somos pressionados por todos os lados. Então, por todos os lados podem vir as tribulações. Mas fala que a tribulação, ela produz uma coisa. Quem está firme em Jesus, quem está firme na graça do Senhor, os problemas mais diversos, eles vão produzir uma palavrinha que eu queria compartilhar essa manhã. Perseverança. A perseverança é o que nós precisamos nos dias de hoje. O que é a perseverança? É eu decidir que vou continuar firme, que vou me levantar, que vou seguir em frente, que vou vencer. Isso é a perseverança. Sabe que sobre a perseverança a Bíblia fala muita coisa. Eu lembrei de 2 textos, em especial em Mateus 24, versículo 13, Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Também em Lucas 21, versículo 19, Jesus Cristo, num contexto igual, quando ele falava sobre os acontecimentos das últimas coisas, ele também falava: é na vossa perseverança que vocês ganharão a vossa alma. A perseverança é fundamental para nós seguirmos não só a vida física deste mundo, obter as coisas que nós queremos, a casa, o carro, as roupas, não, a perseverança espiritual, a perseverança emocional, a perseverança que a palavra de Deus nos dá porque estamos enraizados na graça que Jesus conquistou na cruz. Então, quem está em tribulação, mas está em Cristo Jesus, e aqui eu vou fazer a cruz e o coraçãozinho, quem está em Cristo, a tribulação produz perseverança, e essa perseverança também vai ter outro resultado. A perseverança produz experiência, e essa experiência, ela também, em algumas traduções bíblicas, ela fala que produz um caráter aprovado. Eu lembro, irmãos, do personagem bíblico do Antigo Testamento, Jó, que padeceu coisas terríveis. Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu tudo que tinha, mas ele teve a sua experiência com Deus. E ele terminou falando do capítulo 42 de Jó, versículo 5, ele disse para o próprio Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Isso porque Deus apareceu para ele. Queridos, na nossa vida, talvez não venha Deus a descer numa nuvem e aparecer para nós. Não, Deus não vai fazer isso mais.
mas nós vemos o agir de Deus e a mão de Deus em muitas coisas. Então, quando nós temos experiência com Deus, porque nós aprendemos a perseverar na tribulação, nós podemos dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu vivo com Ele. E a experiência, ela produz algo que todos nós precisamos muito ter agora, é a esperança. A esperança me faz lembrar, irmãos, de muitos textos bíblicos. O Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 42, no versículo 5, fala: por que te abates, a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Senhor e Deus meu. A esperança nós temos que ter em dois sentidos: a esperança para agora, para o planeta Terra, a esperança, por exemplo, que essa pandemia do coronavírus vai passar, que nós vamos vencê-la fazendo a nossa parte, a esperança de que todos os nossos problemas, tribulações vão passar, mas a esperança, a segunda parte dela, é a que nós temos que ter constantemente, a esperança de que a morte não é o fim, a morte não é o ponto final, mas após a morte nós temos o céu com Jesus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amo todos vocês.